Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui, uma alegria sempre estar aqui para partilhar algo que está fazendo sentido, que está tocando o coração. E mais ainda quando eu posso, eu tenho alegria de convidar e de ter, claro, o convite aceito, de ter junto comigo pessoas que eu gosto e que eu admiro tanto, como a Fê, que a gente fez a live semana passada, e como Ana, que já estou vendo que ela chegou aqui. Alegria estar aqui. Ana, querida, me dá se você quiser, solicita aqui para entrar, para eu poder te aceitar. E então é sempre uma alegria para a gente falar de coisas que estão tocando no coração. Vocês sabem que eu adoro falar de muitas e muitas coisas. É, Hoje, dentro desse convite para a Ana, a gente propôs falar um pouquinho sobre avaliação. Para mim, avaliação é o ouro do ouro do ouro. Eu falei isso na nossa live passada, né? Eu sempre lembro de um professor que falava: é, então a avaliação é o ouro, é a partir dela que a gente entende onde e como a gente precisa tratar. Então, é uma alegria poder falar sobre isso. Seja bem-vinda, Ana. Bom, querida. Boa noite. Boa noite. Venha, venha. Que alegria estar aqui, Cris. Muito Oh, obrigada. obrigado você, alegria também. E, bom, sempre alegria, você sabe que eu te admiro muito. A nossa história, eu acho, não sei se o pessoal conhece, acho que a gente se conhece, a gente se conheceu mais à distância, né? Talvez de um conhecer um pouco do outro. Sim, E até que a gente teve a oportunidade num congresso em São Paulo, né? Naquele evento que a GG organizou com o Felipe, né? Os três organizaram. E aí a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente e depois a gente teve alguns outros encontros, enfim. E eu espero que a gente tenha mais e mais, a gente ir aprofundando, né, essa... Bom, talvez esse gostar, né? é Um do verdade, outro, né? Cris. Agora você está andando mais aqui por São Paulo, a gente vai se encontrar Tá mais. vendo? Sim, sim, é isso aí. Em breve eu estou de volta para São Paulo, né? Muito bom, muito bom. Ô, Ana, deixa eu fazer um pequeno movimento de introdução aqui. Ah lá, Ana, a Lu tá falando que te conhece antes de mim. Aí, tá vendo? Vem, Lu, boa querida. E o pessoal que está entrando aí, todos sejam bem-vindos e vamos nessa. Vamos falar um pouquinho sobre um tema tão legal. E tão legal porque a gente tem diferentes perspectivas que a gente vai poder trazer aqui. Então, isso é muito bacana. Sim. Na live que eu fiz com a Fê semana passada, a gente trouxe um pouquinho o contexto do movimento. Uhum. E a gente olhou para a face nesse contexto. Então, olhando para a face como uma estrutura que está relacionada à percepção e ação como uma base para essa organização ou essa estruturação do movimento, né? Mas não só percepção e ação, mas também uma estrutura tão chave na regulação do corpo e na comunicação. Sim. Isso é algo que eu falo tanto, né, estudando fáscia há alguns anos, essa capacidade da fáscia de ser um elo de comunicação entre partes do Uhum. corpo. Comunicação elétrica, comunicação de informação, comunicação de forças, né, e forças que se transmitem ao longo desse corpo como um todo. Né? E aí, quando a gente pensa, então, tá, e o que, que faz o movimento acontecer? A gente vai ter um aspecto básico, assim, talvez o mais simples dentro disso tudo que eu coloquei, que é, cara, para o movimento acontecer, a fáscia, ela precisa, além de tudo que eu coloquei, ela precisa permitir. E é interessante essa palavra, né? Uma palavra que tem estado permeando a minha experiência muito recentemente, que é permissão, né? Uhum. Em vários níveis aí. A gente está falando da face permitir o movimento, mas também tem um lugar de permissão interna para a gente experimentar várias coisas na vida, né? Então, essa é uma palavra muito interessante. E aí, a face precisa permitir para o movimento acontecer. E, para que ela possa permitir, ela precisa deslizar. E aí, para que ela possa deslizar, a gente precisa descobrir o que é que não está deixando ela fazer o que ela deve fazer, que é deslizar, que é regular, que é perceber, enfim, que é regular a ação do nosso corpo. E aí entra o contexto de avaliação. Então, né,
um primeiro aspecto da avaliação é isso. Assim, como é que a gente vai descobrir o que não está deixando essa face fazer o que ela deveria fazer? Pum, Sim. avaliando. Né? Então, se a gente começa trazendo o tema avaliação, ou se a gente começa pensando assim, cara, por que é tão importante avaliar? Ou em que contexto é importante avaliar? Talvez esse é um primeiro aspecto, assim. E aí, eu deixando bem aberto, assim, eu quero passar para você fazer um primeiro comentário, assim, de uma introdução. Depois eu direciono um pouquinho mais, enfim. E a Tá gente vai bom. construindo junto aqui nosso bate-papo. Então, assim, é interessante o que você falou, Cris, porque dentro desses poucos minutos da sua fala, tem um percurso muito grande que nós, profissionais do movimento, e terapeutas, tivemos que percorrer com o conhecimento agora do sistema facial. Quando você me convidou para falar sobre avaliação, eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha cabeça. Quando eu estava na faculdade, como é que eu avaliava, né? Isso faz já 32 anos. E Uhum, aí eu fiquei vendo, nossa, gente, como as coisas mudaram. Então, eu acho que hoje, para a gente avaliar, a gente está precisando de vários instrumentos que a gente não estava usando lá atrás, porque a gente não tinha esse conhecimento, uhum, né? E quando você fala que a face precisa permitir, eu acho que essa permissão, ela passa por um lugar de sentimento, de emoção, de percepção. Uma coisa que para a gente, pelo menos na faculdade, há 32 anos atrás, a gente não abordava muito. uhum, Então, eu fiquei pensando, o que eu tive que lapidar e aprender para agora poder avaliar o meu paciente de uma outra forma? E aí eu acho que entre alguns pilares importantes que a gente tem que considerar, que são importantes porque a gente não precisava disso lá atrás. Eu acho que a gente está precisando olhar hoje para o indivíduo como um todo. Então, a gente sai da biomecânica e vai para a biotensegridade, e aí a gente entra no mundo onde existe autorregulação, a gente entra no mundo onde existe integração e comunicação entre sistemas, e a gente permeia esse local onde a face é um sistema onipresente, né? uhum, Depois, eu uhum, acho que nós também precisamos passar por um lugar que é olhar para a anatomia com um olhar, eu falo que é um olhar mais contemporâneo, mas é um olhar mais atual, né? Então, a gente não está mais olhando para o nosso paciente só pelo sistema músculo-esquelético, como a gente estudou na anatomia. Então, hoje a gente uhum, tem que olhar para ele, mas entender com quem que esse músculo conversa, com que outro sistema isso faz parte, né? Será que esse sintoma é local ou ele está distante? Então, eu acho que aí entra o saber da anatomia contemporânea, uhum, né? uhum. Então, quando você fala, o que a gente precisa, quais são as pistas que a gente tem que buscar para entender se essa face está deslizando? Eu acho que um bom começo é nós fazermos uma investigação através de perguntas, né? Perguntas que vão contemplar algumas questões que talvez lá atrás a gente não estivesse atento. Por exemplo, presença de interferências por cicatriz, tatuagens, restrições, né? Uhum. Se for uma mulher, se ela está num ciclo hormonal da vida, né, onde ela tem altos e baixos de hormônios, ou ausência, por exemplo, de alguns hormônios. Né? Então, eu acho que são questões que hoje nós, como fisioterapeutas, educadores físicos, profissionais do movimento, a gente precisa entender o que está por trás disso, né? Uhum, uhum. Sim, sim, sim. Deixa eu aproveitar, você levantou várias coisas muito interessantes aí para a gente conversar. É muito legal essa retrospectiva mesmo, né? E é interessante porque dentro da sua fala, você fala, então a gente passa da biomecânica para um modelo mais global, como a biotensegridade. E a biotensegridade, sendo biológico, de interação, ela abre esse espaço para essa regulação acontecer. E a partir desse modelo é onde coisas que antes a gente sabia que influenciava, mas não compreendia tão bem como, eles passam a ser inseridos
na nossa compreensão. A gente consegue compreender muito melhor como que uma alteração hormonal influencia no nosso corpo e na nossa fáscia. Porque aí nós estamos falando, cara, a fáscia que envolve o músculo, ela tem receptores hormonais. Então, assim, além de toda a influência hormonal, a fáscia tem receptores para esses hormônios. Então, Exatamente. significa que, cara, uma alteração hormonal vai influenciar a forma como eu vou me mover. E aí a gente Exatamente. entende o mecanismo através do qual isso acontece. Né? Da mesma forma, se eu estou feliz ou triste, eu vou me mover de uma forma diferente. Porque feliz ou triste é o nosso sistema emocional, influencia o nosso sistema nervoso autônomo, influencia simpático e parasimpático. E a nossa face de movimento é inervada pelo simpático. Então, todo o estado de tensão e pré-tensão e pré-estresse dessa face se modifica. Então, a gente vai entendendo muito mais essas relações. Sim. Então, eu acho que isso é muito especial quando a gente traz a fáscia para essa jogada. Um outro ponto que aí eu quero destacar na sua fala que vai nessa direção, que é o seguinte, quando você fala, olha, então a gente precisa, a partir desse nova compreensão, desse novo modelo, de uma nova anatomia. Né? Então é onde Uhum. você desenvolve o seu trabalho, né, da anatomia contemporânea, que é muito legal, porque fala assim, cara, a gente precisa de uma anatomia nova, por quê? Porque a anatomia ela basicamente ela traz a base do mapa que a gente vai usar para avaliar. Porque a gente vai interagir com o corpo, mas a Sim. interação com o corpo ela depende de um mapa, que é o que a gente vai seguir para falar assim, cara, como é que eu vou avaliar esse sistema aqui? Eu preciso de um mapa, a base do mapa, anatomia. Só que se essa anatomia for anatomia lá de trás, que vê o sistema como um sistema de alavanca biomecânico apenas, a gente não vai conseguir usá-la como um mapa para avaliar o que a gente pode avaliar hoje. Então a gente passa a ter Exato. mapas muito mais interessantes que são construídos a partir dessa compreensão da anatomia contemporânea e dos novos mapas que a gente vai fazendo. Né? Exatamente. Então, bom, vai lá, vai lá. E, Comenta algo que eu continuo tá. aqui. E aí, sabe, Cris, quando eu fui fazer meu primeiro curso de dissecação com o Gil, que o Sim, objetivo era ver a face, e eu cheguei lá e falei, nossa, gente, eu tô vendo um corpo de uma outra forma quando comparado ao que eu vi na faculdade, na anatomia. E aí sim. você fica super maravilhada porque você consegue ver todas essas conexões, né? Então, assim, ficou muito claro para mim, principalmente no meu primeiro curso de dissecação, que a forma com que a gente vê o corpo e a anatomia, ela precisa ser olhada de outra forma, né? E que bom que a gente chegou num outro patamar, onde a gente tem até recursos, que é um curso de dissecação, para enxergar o sistema facial, né? Sim. Eu acho isso bárbaro. E aí, recentemente, eu ouvi uma frase do Leonid Bloom. Quando ele falou, eu falei assim, cara, esse cara é um gênio. Ele falou assim: nós profissionais do movimento, a gente não pode ficar só no movimento denso, né? A gente tem que olhar agora um pouco para o sutil. Para olhar para o sutil, é lógico, você precisa conhecer o denso, mas para olhar para o sutil, você tem que olhar para as moléculas, você tem que olhar para a matriz extracelular, você tem que olhar para as células. Né? Então, hoje é também necessário a gente entender essa visão micro do corpo, que o micro que eu quero dizer é olhar as células, olhar os componentes Hum, metabólicos que estão circulando ali, o que acontece do citoesqueleto para a matriz extracelular. Então, olhar isso, né, fazendo parte do movimento que a gente consegue ver de uma forma muito mais presente ou densa. Então, eu acho que esse é um outro ponto importante. E que bom que nós, profissionais do movimento, podemos ter acesso a essa sutileza hoje. E a uhum, gente pode conhecer, estudar essa sutileza e cada vez mais contribuir para que o movimento não seja só aumentar a flexibilidade do tronco, né? Melhorar uma amplitude de movimento, mas é muito mais do que isso. Então,
Isso me encanta muito, sabe, Cris? A Uhum, uhum, capacidade que a gente tem hoje de trabalhar o movimento corpo, que vai muito além de flexibilidade, alongamento, amplitude, uhum, movimento, uhum. força, né? Sim, sim, sim. Me vem duas coisas que são bem interessantes nesse contexto. É, talvez o que a gente aprende lá atrás é olhar para o movimento como algo que é realizado com um fim, com um propósito. Então, eu vou me movimentar para pegar esse objeto que está ali. E quando a gente começa a estudar movimento, vem muito desse lugar. Escutando você falar, o que me vem é, cara, o movimento, ele é uma experiência em si mesma. Então, cara, a experiência é o próprio movimento, o fim é o próprio movimento. E a partir disso vem algo que eu acho lindo. O Joseph Campbell, junto com o Kahneman, eles já traziam isso há muitos anos, quando eu li o Mito e Corpo deles, né, que é um livro maravilhoso. E eles traziam esse convite, que é da gente voltar a habitar o nosso próprio corpo. Então, habitar o corpo tem a ver com esse lugar de presença em relação também a como a gente se move no mundo. E aí, quando a gente traz o micro, traz realmente uma dimensão maravilhosa nesse contexto. Né? E eu amo estudar hoje a histologia da fáscia para ajudar a entender como tantas coisas influenciam no nosso sistema de movimento. Sim. Então, o que eu sinto muda como eu respiro, e como eu respiro muda o estado de tensão da minha fáscia. Se ela vai estar mais fluida ou mais viscosa e densa e menos fluida. E isso influencia tudo. E aí, como a gente pode interagir com tudo isso, encontrando um lugar que é chave na lida emocional? Então, dentro do caminho do sentir, na forma como a gente estruturou, eu falo que o primeiro passo do caminho do sentir é reconhecer o que está acontecendo. O segundo passo é aceitar. Então, quando a gente entende, a partir da aceitação a gente pode sentir. Né? Então, assim, começa por esses três primeiros passos. Eu reconheço, eu aceito, eu sinto. Né? Mas, trazendo nesse contexto, quando eu entendo mais como esse meu sistema funciona, né? E quando eu habito mais esse corpo, e eu entendo que o que eu estou sentindo influencia esse corpo, isso vai me ajudando a trazer também mais esse lugar de aceitação em relação a como eu estou e como eu estou me movendo em cada momento. Né? Ou no caso, né, de mulheres, eu tenho visto você estudar bastante isso, né? Como a mulher também pode encontrar esse lugar de aceitação a partir de tantas mudanças hormonais que estão acontecendo o tempo todo, né, ao longo da vida, né, e aí quando chega um período, né, esse período, né, próximo da menopausa, mais mudanças ainda que vão influenciar a organização de todo esse sistema de movimento e a forma como ele Sim. vai se mover. Então, como a gente pode encontrar esse lugar de aceitação a partir dessas compreensões? Né? Então, esse é um lugar bem interessante. É, e aí, assim, já pegando um gancho em relação a tudo isso, é, isso vai ajudando, bom, claro, vai ajudando a gente a realmente habitar o nosso corpo, e nós, como terapeutas, vai ajudando a gente a olhar com esse olhar para o nosso paciente, para o nosso aluno, né? Enfim, para a pessoa com quem a gente está interagindo. A gente reconhece em nós esses lugares para que a gente possa olhar para o outro e reconhecer esses lugares no outro. Então, esse movimento é um movimento de ir e vir que acontece o tempo todo. Né? Da mesma forma como, pensando no toque, é o movimento. Né? Quando eu toco, eu estou sendo tocado. Né? Então, a partir da experiência minha de receber toque, eu também consigo tocar melhor o outro. E assim a gente vai fazendo uma construção que pode ser bastante profunda, né? De todas essas interações. E aí, aproveitando, só voltando para esse gancho, e aí pensando no gancho do mapa, né? Tá, então é como se esse mapa ele tivesse primeiro dentro de nós, essa compreensão, que é o que a gente está falando agora, do corpo em movimento. Tá, a partir disso eu olho para o outro e posso reconhecer no outro o que está acontecendo, mas eu vou precisar de um mapa para fazer isso. Né? A fáscia
ela traz uma corporificação para esse mapa, né? E como? A partir da anatomia contemporânea, que inclui esse sistema facial, em todas essas nuances desse sistema facial, né? E aí vem a partir de alguns mapas que se desenvolvem dentro desse universo da face, né? A gente chegou a falar um pouquinho disso essa semana, numa troca de áudios. O Tom Myers traz a ideia de um mapa com os trilhos anatômicos, né? A gente, recentemente, a gente sistematiza os circuitos miofasciais, que é um outro mapa, né? Ele tem algumas semelhanças com os trilhos, mas ele é um mapa um pouco diferente, que já propõe também enxergar outras possibilidades e relações dentro do sistema, né? E outras mais formas da gente usar como mapa para interagir e compreender o sistema que a gente está avaliando, né? Sim, Se você quiser comentar um pouquinho disso, porque eu sei que você tem uma bagagem muito legal nisso. sim. Então, quando você fala, primeiro, nós como profissionais, como pessoas, a gente precisa primeiro habitar o nosso corpo e ter essa experiência. E aí eu acho isso muito importante. Eu sempre falo para os meus alunos, se a gente não vivenciar isso na nossa própria pele, né, como é que a gente vai poder avaliar o outro, né? Então, eu acho que quando você vai para a prática da avaliação, essas ferramentas, por exemplo, a ferramenta do Tom Myers do Body Reading, né, que vai fazer uma leitura do corpo, da postura em movimento, através dos trilhos anatômicos, né? Então, é uma ferramenta que, na prática, ela traz muitas pistas, né? Ela vai mapeando para falar, putz, vamos começar por aqui, né? Essa pessoa está sentindo isso aqui, né? Aqui tem um problema, não sei o quê. Então, assim, ela vai trazendo muitas pistas evidentes e objetivas. Então, o body reading, eu acho que é um mapa que é uma ferramenta que ajuda bastante. E aí, eu acho que também passa por outros lugares, por exemplo, quando você falou, o toque. Como é que a gente vai tocar uma pessoa se a gente não sabe como é que é o toque, não conhece o toque no próprio corpo, né? Eu acho isso fundamental, porque talvez lá atrás, quando eu tinha acabado de me formar, eu seguia o que meus professores me ensinaram sobre o toque e a palpação, mas hoje eu tenho uma outra visão. Porque hoje o toque passou primeiro pelo meu corpo para depois chegar no outro. Então, o toque hoje é também uma outra ferramenta super importante, mas tem uma coisa muito importante que hoje o nosso toque, ele passa por um lugar de muito respeito por aquele corpo que a gente está tocando. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente toca, a gente tem que entender que o nosso toque pode ser um estímulo para que o corpo do outro faça o que tem que ser feito, se autorregule. E talvez não seja mais, eu vou tocar, mas eu vou levar para cá, eu vou levar para cá, e eu vou induzir, né? Não, mas eu vejo hoje mais o nosso toque como um estímulo para que o corpo do paciente se arranje, se resolva, porque a gente sabe, né, Cris, que o nosso corpo tem uma inteligência de autorregulação própria, né? Então, a gente tem que acreditar nisso. Nós somos um instrumento para dar o primeiro toque, o primeiro start, mas depois deixa o corpo do outro se regular. E como paciente, eu tenho uma história super legal. Eu fiz uma sessão com o Fernando Bertolucci, e ele tem o toque de tensigridade. E aí ele fez a sessão, e assim, depois que eu saí de lá, eu fiquei sentindo e retornando no meu corpo por dias, sabe, aquele toque. E aí eu falei, gente, é isso, o meu corpo recebeu estímulo e ele está se autorregulando do jeito dele, né? Então é isso, nós, e aí veio o que você falou, permitirmos essa autorregulação, né? A gente reconhecer essa autorregulação acontecendo na gente. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, que vai caminhando essa história de autorregulação, essa história da gente começar a ler melhor esse mapa corporal. Sim, sim.
É bem interessante isso, porque eu lembro do o Gendlin, que criou a focalização, né, que é Sim, uma forma muito legal de trabalhar, né, bom, com as emoções a partir do corpo, né? sim. E ele falava, né, que o sucesso da terapia ele estava muito mais no paciente do que no terapeuta. Então, o que você fala passa muito por aí. Né? Um corpo, por exemplo, um corpo como você, né, como o seu corpo, que já é um corpo mais trabalhado e que já se permite mais, quando ele recebe um toque, ele se permite reverberar esse toque durante muitos dias. Sim. E aí, todo o mecanismo que existe nesse corpo de se autorregular, ele pode simplesmente acontecer. Né? Então, aquele toque, ele só desperta, né? Ele dá o start para algo acontecer. É muito interessante esse ponto. Eu estava. Já há um tempo que eu tenho refletido bastante nisso e eu tenho procurado criar coisas que vão nessa direção. Que direção é essa? A direção de ajudar as pessoas a desenvolverem ferramentas próprias para Próprias. que se tornem pacientes melhores, para que então respondam melhor às terapêuticas. Sim, Então, o caminho do sentir mesmo, ele é um caminho para cada um, se autorregular. Fala assim, cara, faz isso exatamente. aqui para te ajudar a regular suas emoções. Uma vez que a pessoa se autorregula, uma vez que ela vai fazer um trabalho para curar um trauma emocional, aquele corpo ele tem muito mais recurso, muito mais espaço para que ele consiga, então, entrar em contato com um trauma, uma ferida emocional mais profunda e mover aquilo que tinha ficado estagnado. Porque ele ganhou recurso. Então, a chave é ganhar recurso. Né? O seu É corpo verdade. que tem muito recurso, ele vai responder muito melhor a uma terapêutica do que quem não tem recurso. Você sabe, Cris, que eu entrei em contato com a focalização logo após a morte da minha mãe. Então, eu me Hum, tratei com focalização por 2 anos com uma terapeuta. E assim, foi uma experiência muito boa, né? Essa experiência de você silenciar e escutar no seu corpo e sentir as emoções, sem rotular, sem julgar, apenas sentir, mas também sentir, não se identificar com aquilo, né? uhum, Sim, porque uhum. o Gengel fala, você observa, mas você não é a raiva, né? Então, Sim, sim. isso me ajudou muito. E esses recursos que eu aprendi com a focalização me trouxeram para um outro patamar de conhecimento do meu corpo, né? E assim, é o que você falou, é um outro recurso que a gente vai colocando e que na hora da gente autorregular, fica muito mais fácil, fica muito mais orgânico, Sim. né? Mas passou por esse processo de se permitir, é Uhum. o que você fala, perceber, aceitar, e aí você poder mover isso no teu corpo. Sim. Eu achei a focalização uma técnica maravilhosa. Sim, eu também, eu acho linda. Eu acabei que eu estudei mais a experiência somática, mas que dialoga sim com a focalização, Sim, né? Sim, a ideia é muito parecida, né? Embora cada um traz alguns aspectos, enfim. Mas é um ponto muito... e toda essa conversa me leva a lembrar de algo que eu estava refletindo hoje, que era que às vezes a gente comete, nós como terapeutas, a gente comete alguns, bom, eu vou pôr erros aqui, mas algo como miss the point, aham, uma ideia de um erro, né? Vamos lá. E que faz com que o nosso paciente fique mais dependente do tratamento. Quando, na uhum. verdade, o nosso objetivo deveria ser que ele se torne independente do tratamento, da terapêutica, né? Então, eu vejo que um dos pontos é, se a gente olha só para o sintoma, e aí a gente trata o sintoma e não a causa, né, o que, que vai acontecer? Opa, ele tem ali uma melhora porque a gente mexeu lá no sintoma, mas aquilo não se sustenta. Então ele fala, opa, preciso voltar lá porque eu melhorei, mas agora eu estou ruim de novo. Então ele fica voltando sempre naquele terapeuta. Né? Mas se a gente não entende a causa, opa, né? Então a gente não criou essa independência dele. A gente está perpetuando a dependência.
né? Aí sobre a causa, né? Qual que é o remedinho? É a gente avaliar. Então a avaliação era tão ouro nesse sentido, né? Porque uma boa avaliação nos permite entender onde está o problema, qual é a causa ou a interação causal por trás desse problema. Né? Semana que vem, no dia 18 é terça da semana que vem, Aham. eu vou fazer essa masterclass. A ideia da masterclass é falar sobre isso, foco na causa. Então, assim, cara, como é que a gente pode descobrir a causa do problema? Me encanta isso, mesmo reconhecendo que no sistema complexo não existe uma relação linear causa e efeito, mas sim, existem fatores que estão contribuindo para a manifestação daquele problema. Então, a gente entender essa causa e a gente entender um caminho que nos leve até a causa, pum, é ouro. Então, aproveito quem estiver aí e quiser participar, é uma aula gratuita que vai acontecer na terça que vem, dia 18, provavelmente 20h30 mesmo, a gente vai colocar o horário. Quem quiser participar, vamos nessa, super bem-vindos. Eu acho que a Thaís colocou uma chamada que quem quiser pode colocar aí, eu quero, que recebe mais informações. Aí já vem direto, eu acho, não sei como é que chama essas coisas, mas quem quiser, eu não sei se é um algoritmo, alguma coisa assim, que manda a informação. Mas enfim, mas vai estar super legal para a gente poder discutir e aprofundar um pouco mais nisso. Mas deixa eu continuar nesse ponto. Mas um dos fatores que eu acho que mantém essa dependência cara, a gente não entendeu a causa. O segundo tem muito a ver com a anatomia contemporânea. A gente não entendeu as interações do sistema. Então a gente até começou a entender a causa, mas a gente não entendeu como aquilo interage com o resto. E a fáscia é ouro para isso. Por quê? Porque ela ajuda a gente a entender as interações desse sistema. Né? O terceiro ponto que eu estava refletindo é a gente não construir uma relação terapeuta-paciente adequada. Uhum. E essa relação, ela permeia muito as coisas que a gente está conversando aqui. Porque eu só consigo construir uma relação verdadeira com o outro quando eu construir essa relação comigo mesmo primeiro. Eu só consigo tocar o outro a partir de uma experiência própria do toque. É diferente isso. Eu só consigo enxergar o outro a partir de um lugar em que eu enxergo a mim mesmo. E aí, a partir daí, existe um lugar, um canal para a gente realmente construir uma relação terapêutica. Porque aí, a partir dessa relação, a gente pode fazer as duas coisas que faltam, que é, cara, eu empodero essa pessoa para ela entender que ela não precisa de mim. Ela pode ter a mim quando necessário, mas ela não precisa de mim, ela não vai melhorar só comigo. Ela pode melhorar de várias outras formas. Né? Então, pum. E aí a gente vai dando ferramentas e conhecimento para ela se cuidar. E aí a gente entra num lugar privilegiado, que opa, eu estou aqui para te ajudar, mas você já tem conhecimento, você já tem ferramenta, você já se empoderou de si mesmo, você já tem uma confiança na relação terapêutica e a gente já entendeu o que seu sistema precisa. Pum! Quando a gente junta isso tudo, é muito ouro. Né? Aí a gente pode ajudar muito, pode contribuir muito a partir de alguém que já está pronto para ser ajudado e contribuído. Né? Não, e o que você falou, né, essa relação com o nosso paciente, que é uma relação de troca, de confiança, de acolhimento, ela precisa acontecer, né? Se ela não rola, não dá para desenvolver o resto, né? Uhum. E eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar como profissionais da área da saúde é exatamente isso que você falou. Como é que eu posso contribuir para essa pessoa conhecer tão bem a ela mesma que ela se torne independente? E quando você se torna independente, você vai evitar outras lesões, você vai evitar com que se instale patologias no seu corpo, você sabe o seu limite, portanto, você é mais generoso com o seu corpo, você sabe o que funciona, o que não funciona, o que faz bem, o que não faz bem. Então, dá para esse paciente esse conceito de que ele precisa ser independente, ele precisa conhecer os recursos do corpo, o corpo dele, saber como atuar e o que fazer, e que a gente está ali para ajudar, eu acho que é fundamental. Porque no Brasil, assim, eu sinto que existe uma coisa muito do terapeuta querer que aquele paciente fique meio dependente dele, né? Quando eu trabalhei nos Estados Unidos,
Eu lembro que a gente tinha uma avaliação, toda avaliação tinha um objetivo que era o seguinte: tornar o paciente independente e aí colocar para as questões que ele tem que ficar independente. Então, eu lembro que isso me chamou muito a atenção. Eu tinha acabado de me formar aqui no Brasil, fui trabalhar lá, e eu falei, poxa, mas isso ninguém me falou na faculdade, mas isso de fato é importante, né? Sim, Então, a sim. nossa avaliação, ela tem que contemplar esse resultado, Uhum. trazer independência para o nosso paciente. Sim, sim. Gosto disso, gosto disso, né? Isso, independência, É. independência. E aí, é isso, né? A gente só vai auxiliando nesse processo, né? É bem por aí. Eu estou vendo alguns comentários aqui. A Charlotte trouxe a questão do nosso sentir se inicia 6 semanas de gestação. Isso é muito incrível, né? Sim. Bom, eu sou fascinado pela fáscia, todo mundo sabe, mas também pelo sentir, né? E todo mundo sabe isso hoje também, né? O tanto que eu falo do sentir e quanto que eu busco caminhos através do sentir. Eu acredito fortemente, como experiência pessoal e hoje vendo muitas pessoas percorrendo esse caminho, que realmente o sentir ele é a chave para a gente curar tanta coisa. O problema é que a gente vive é uma ditadura do pensar. E aí, então, a maioria de nós aprendeu a pensar e aprendeu a valorizar ou hipervalorizar o pensar, né? Uhum. Então, aquela pessoa que sabe muitas coisas, ela é valorizada e admirada por todos, né? Na verdade, o que a gente está dizendo, tá tudo bem pensar e ter uma mente com muitos conhecimentos, mas a gente quer equilibrar isso com o sentir, porque aí sim a gente tem o equilíbrio dessas duas polaridades, né? O pensar mais masculino, o sentir mais feminino. E a Uhum. gente pode realmente trazer os dois em nós. Então, que bom, que bom. É isso. Ana, bom, vamos lá. A gente caminhando para uma ideia de um desfecho aqui nosso, mas eu quero te fazer uma pergunta, assim. É claro que não dá para falar tudo agora, mas assim, como que você tem avaliado hoje, assim, ou o que que você tem mais avaliado, assim, né, na sua prática, assim? É Tá. uma curiosidade, assim, você tem avaliado mais pelo movimento? Só complementando a pergunta com um relato. Uma vez eu estava fazendo um curso em Seattle, lá nos Estados Unidos, e foi muito interessante porque a gente fez uma dinâmica que cada um avaliou uma pessoa usando o seu recurso, né, a sua ferramenta de avaliação. Então, uns usaram a avaliação do movimento, viram a pessoa andando, e aí falaram, eu acho que o problema dela está ali. Outros fizeram alguns tipos de ausculta, enfim, cada um foi fazendo uma avaliação. E foi muito interessante como todos, ou várias pessoas, obtiveram informações muito interessantes e relevantes acerca daquela pessoa, por diferentes caminhos. Então, eu gosto muito de contemplar isso também, né? Então, enfim, se você quiser comentar algo. Tá. Então, hoje, Cris, eu tenho avaliado muito através do dinamismo, do movimento. Então, o que que eu uso como ferramenta? Eu uso bastante o body reading, então, é o cliente na marcha, né? E também Hum, tenho usado os movimentos mesmo. Então, eu falo assim, a primeira avaliação, ela contempla já uma sessão com exercícios, com movimentos. E hum, nessa história da gente fazer os movimentos, eu já vou também avaliando através do mover. A parte da terapia manual, ela entra, mas já numa segunda. Depois que eu avalio o movimento, eu vou uhum, usar a terapia manual para confirmar alguns achados que eu possa ter ficado com dúvidas. E aí aham. eu entro com toque. Para poder fazer essa investigação, para checar se era aquilo mesmo que eu estava pensando ou não. Legal, legal, bacana, muito bom, muito bom. Chego para mim muitos pacientes assim com dores. A queixa principal é dor, Uhum, né? Então, e geralmente são dores generalizadas, né? Então, eu acho que funciona bem fazer essa dinâmica do movimento e depois checar com um toque para poder ver se aquilo era aquilo mesmo. E o que eu percebo é assim.
as pessoas hoje, elas estão tão angustiadas, né? Elas estão tão cheias de ruído que nem clareza do que elas estão sentindo elas conseguem ter, né? Então, assim, Hum, você pergunta e você percebe que a pessoa está perdida, né? Então, uhum, ela não tem clareza do que ela está sentindo, ela não consegue perceber. E aí, muitas vezes, não consegue colocar em palavras, né? Muitas vezes é difícil verbalizar. E aí eu uhum. acho que com o movimento fica mais fácil de você encontrar as pistas. Sim, sim. Muito bom. Sim. É, sim. Né, você fala, eu lembro do o pessoal do Rolf, eu lembro como eles faziam uma leitura tão rica a partir do movimento. Era bem Uhum. legal de ver, assim. Na época, eu vinha bem da biomecânica, então, quando eu avaliava uma marcha, o que eu conseguia ler na marcha era se estava pronando, ou supinando, se estava rodando interno, externo, enfim. Era uma avaliação bem biomecânica mesmo, né? Aham. E eles já faziam uma avaliação do sistema facial, Sim. né? De como as forças estavam se transmitindo, né? E onde essa força estava parando no corpo, enfim. Então é muito interessante as possibilidades. É, sim. E o movimento, bom, é isso, né? O movimento é muita riqueza a partir do movimento. Até porque, se a gente considera assim, como que o movimento acontece? Ele acontece como algo que emerge a partir da interação do que está acontecendo no indivíduo, no ambiente e na tarefa que ele vai realizar, né? Então, assim, é essa interação que a gente pode estar olhando. O que que esse indivíduo está sentindo, o que ele está realizando, o que que é possível no corpo dele, onde que... Então, assim, tem muita informação possível de extrair a partir daí. Então, Muito e bom, eu muito bom. costumo falar que, assim, às vezes na fala você pode até mentir, falar alguma coisa ou outra, mas no movimento não dá Sim, para mentir, é, né? No movimento está sim, ali, né? Aquilo que sim, está acontecendo. sim, E uma sim, coisa interessante do body reading é que a gente aprende a ler, assim, como que estão os trilhos, né? E a gente sabe que cada trilho tem um caráter emocional e comportamental, né? Além do caráter físico. Então, é muito interessante, assim, por exemplo, quando o Tom Myers fez o meu body reading, as coisas que ele falou do meu emocional, eu falei assim, nossa, como que ele sabe, né? E tinha pessoas lá com histórias profundas, assim, guardadas a cadeados, e ele tocou em algumas pessoas e a pessoa falou assim, nossa, mas como ele pôde observar isso no meu mover, na minha postura. Então, essas informações, elas vêm muito agregadas também com as informações que cada trilho traz, uhum, né? uhum, Então, esse trilho é um trilho mais de vulnerabilidade, esse é não sei o quê. E aí você vai juntando as informações e vai sim. chegando numa conclusão. É bem interessante também. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu gosto, assim, só para a gente ir caminhando para um desfecho mesmo, eu falo que quando a gente avalia, a gente usa diferentes modelos de Sim, avaliação. Porque cada modelo é uma simplificação de um todo. Então, a gente vai pegar um modelo que nos ajuda a entender uma parte do que está acontecendo. Então, Cris, particularmente, eu gosto de usar diferentes modelos que vão se complementando. E, sim. e um dos modelos, e aí talvez esse é um metamodelo, porque ele não é um modelo exatamente, talvez ele é o mais amplo, talvez não, com certeza, é a intuição, É né? Porque a verdade. intuição ela não está dentro de um modelo. Ela é algo que você olha e intui algo, Sim. né? E depois você pode usar os modelos de avaliação para ir confirmando ou não aquela intuição. E aí a gente pode começar a brincar com esse lugar em que a gente se permite ter uma intuição sobre algo e depois, né, segue um caminho um pouco mais objetivo para confirmar ou não essas intuições, enfim. E aí pode ficar bem interessante, né? A gente pode usar o movimento, a gente pode usar o toque, né? Você falou do movimento, né? Hoje eu faço uma avaliação em que eu pergunto para o corpo o que está acontecendo. E o corpo me diz se é verdade ou não, né? Porque é isso, o movimento, o corpo, eles não mentem. É. A mente, sim, né? A mente vai criar alguma coisa ali, né? Histórias, De uma exatamente. histórias, compreensões, interpretações de uma realidade a
a partir do que ela vivenciou, né? Então é E muito, muito interessante. só rapidinho sobre se intuir, Ah, a gente só consegue intuir no outro quando a gente se conhece bem. Porque sim, aí a gente consegue acreditar na nossa intuição. Porque quantas vezes a gente teve alguma intuição e, não, deixa pra lá, isso não é, não sei o quê. Então a gente só consegue intuir quando a gente conhece bem a nós mesmos e consegue ouvir, então, essa voz aí da intuição. Então, é muito legal isso, porque eu acho que para chegar nesse ponto, você primeiro, como profissional, tem que estar bem com você mesmo, né? uhum, total, total, Senão, não sim, rola. total, não rola. E aí algo que eu falo muito também, façam curso, né, os profissionais, façam curso técnicos, para você aprender uma forma de pensar, uma técnica e tudo mais, isso é importante. Mas façam também, busquem também caminhos de crescimento pessoal, porque esse lugar abre outras portas, a partir das quais a gente pode usar todo o conhecimento e as técnicas que a gente aprende. Então aí sim tem um lugar muito poderoso, né? É isso aí, é isso aí. É só silenciando, né, Cris, que a gente vai conseguir ouvir, né? É. Hoje eu fico muito atenta, assim, porque no dia a dia a gente vai fazendo, mas eu falo assim, opa, tá na hora de parar um pouco, silenciar, respirar, ouvir um pouco internamente para poder continuar. Porque senão a gente fica no automático, né? Sim, Não sim, silencia, fica cheia de ruídos e aí isso não faz bem pra gente, né? sim, sim. Por isso meditamos, né, Cris? Por isso meditamos. Sim. Pô, por isso meditamos, praticamos, né, muitas coisas, né? Por, por isso fazemos tudo isso. Por isso fazemos tudo isso, sim. Mas é tão interessante, talvez para a gente fechando, mas é tão interessante porque essa verdade é tão simples, que a gente primeiro tem que encontrar essa dimensão do silêncio ou essa dimensão do ser, de quem nós somos, para então ir para o mundo e fazer. E é tão assim, faz tão sentido, é tão simples, é tão óbvio. E mesmo assim, a grande maioria das pessoas faz o contrário, né? Elas, É tão óbvio. e assim, e estou dizendo que mesmo a gente ainda pode cair nesse lugar, né? Assim, né? E a gente cai nesse lugar ainda, né? Assim, talvez caia menos, né? Agora, né? E cada vez menos, né? Porque vai se ancorando cada vez mais nesse outro lugar, né? Do silêncio, do ser, né? Isso aí. Pô, que delícia, né? Bom, eu vou Adorei. fechar porque o nosso combinado né? Nós dois dormimos cedo, pessoal. O Cris colocou assim para mim, Ana, 40 minutos de live, tá bom, Cris, porque eu durmo cedo. Aí eu fui, kkk. E ele também, eu também Eu durmo cedo. também. Bom demais, mas delícia, Obrigada. delícia te encontrar, delícia conversar um pouquinho contigo, gratidão. Muito Pessoal, obrigada, Cris. obrigado. E para quem está aqui com a gente, obrigado também. Olivia, você perguntou de algumas referências, me manda uma mensagem que eu te passo algumas coisas, né, de coisas que a gente citou. A gente falou um pouquinho do Gendlin, da focalização, falamos um pouquinho do Kahneman e do Campbell, que trazem essa ideia do corpo, do mito, né? E juntam um pouco essas duas coisas. Falamos do Tom Myers, com algumas contribuições que ele traz. Enfim, falamos de um tanto de autor e referências, mas aí você me fala, né, qual o lugar que você está mais buscando, e aí eu posso te passar algumas coisas, tá? E aí, queridos, no mais, gratidão pela presença de todos. Muito obrigada, E pessoal. Obrigada, Cris. valeu, um beijo grande para Um todos e beijo. a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.